E hoje teremos aqui conosco, e já estamos com ele, professor Leandro Quadros, falando para nós sobre o corpo. É a prisão da alma? A ressurreição de Jesus. O que significa isso para você? O que significa a ressurreição de Jesus para mim? Então são 7h14 e eu já vou colocá-lo no ar. Alô, professor? Olá, tá me ouvindo, Lu? Muito bem, graças a Deus. Perfeito. Uma boa noite para você, uma boa noite para os nossos ouvintes que estão acompanhando essa semana especial. Obrigada, professor. Eu vou apresentá-lo para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem. Vi que tem gente nova aí nos acompanhando hoje, então eu apresento para vocês o professor Leandro Quadros. Ele é mestre em teologia, ele é pós-graduado em jornalismo científico, apresentador do programa Na Mira da Verdade, na Rede Novo Tempo. Ele está nas páginas do Facebook, Instagram e também tem um site que eu passo o endereço agora para você, cursos.leandroquadros.com.br. E nesses cursos você vai encontrar temas como inteligência financeira bíblica, adolescência positiva, homilética ou pregação bíblica. É muita coisa boa para você, queridos. Além disso, ele ainda tem audiolivro, perguntas complexas simplificadas. E ele ainda tem um e-book, o Espiritismo segundo a Bíblia. Você também já pode encontrar o professor Leandro Quadros no nosso site www.novotempoeua.com. Se você abrir lá, você já encontra coisas do professor Leandro Quadros. Professor, é sempre muito bom tê-lo aqui conosco, é sempre muito bom ouvi-lo. E hoje, de uma Obrigado. forma especial, porque o senhor estará dando sequência a essa semana que começou lá na segunda-feira, falando sobre fé, razão, a Páscoa. Na terça-feira, como eu já disse, nós falamos aí sobre a última semana de Jesus, depois falamos sobre a morte e hoje estamos falando sobre a ressurreição. Nada teria valido a pena para nós se Jesus simplesmente tivesse morrido. Mas porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Professor, são 7h16 e nesse momento o microfone aí do programa Novo Tempo aqui dos Estados Unidos é todo seu. Que o Senhor possa te usar, que o Espírito Santo possa ungí-lo nesse momento e que as suas palavras possam encontrar abrigo no coração dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Lu. Obrigado a todos da rádio, ao MITS também, por nos receberem sempre. E é uma semana, amigo ouvinte, importante para nós pararmos e pensarmos um pouco no que significa a morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o que dá razão para a existência do cristianismo. Sem a ressurreição de Cristo, não existiria cristianismo. Eu não estaria aqui, a Lu não estaria aí na rádio, o amigo ouvinte não seria um cristão. E o que Paulo tem a dizer sobre a ressurreição e o que a doutrina da ressurreição tem a nos ensinar sobre o corpo e sobre a alma. Então eu quero abordar essas coisas com você, amigo ouvinte. E você vai perceber que a mensagem bíblica da ressurreição, ela não combina com a mensagem grega que é dualística, ou seja, que divide o corpo em alma e espírito. Então eu peço que você ouça até o final, acompanhe-me no estudo de 1 Coríntios 15, e pode ter certeza que você vai ter uma compreensão bem ampla da ressurreição de Cristo e do que isso significa e o que a ressurreição de Cristo tem a nos ensinar também sobre a nossa natureza humana, tá? Bom,
Eu vou basear-me então em 1 Coríntios 15. Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto por volta do ano 55 depois de Cristo. E Paulo, obviamente, ele estava tratando de alguns problemas na igreja. Haviam problemas de ordem moral, de ordem do culto, e também haviam algumas pessoas que estavam negando a doutrina da ressurreição. E no capítulo 15, em especial, Paulo faz uma defesa da doutrina da ressurreição, dando argumentos lógicos, interessantes e históricos para crermos na ressurreição. E isso vai ajudar também até aquele nosso ouvinte que pensa assim, nossa, mas é impossível ressuscitar a ressurreição, a ciência não prova que existe a ressurreição. A ciência realmente não pôde provar que existe a ressurreição. Mas lembremos que a ciência experimental não é a única ciência que existe. Né? Então, vamos seguir aqui no nosso estudo. A partir do verso 1. Irmãos, Paulo falando a eles, né? Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é o apóstolo Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Até aqui, nós vemos a primeira parte da argumentação de Paulo. A primeira parte da argumentação de Paulo, primeiro ele diz o seguinte, que quando nós conhecemos a mensagem de salvação, o evangelho, que evangelho quer dizer boas notícias, né? As boas notícias de que há salvação em Cristo, ele disse que nós estamos salvos desde que nós retenhamos a palavra, tal como nós a recebemos. E aí ele segue dizendo que o que ele aprendeu foi o que ele transmitiu para os coríntios. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por que ele tinha que morrer por nossos pecados? Amigo ouvinte, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário nosso no final do mês é dinheiro. O salário do pecador é a morte. Só pode viver eternamente quem está diretamente ligado à fonte de vida que é Deus. E para que isso seja possível, este ser não pode pecar. Porque ao pecar, ele não consegue mais se manter na presença de Deus. Por isso que Adão e Eva, quando pecaram e ouviram a voz de Deus no jardim do Éden, eles se esconderam de Deus. E como consequência desse afastamento de Deus, nos tornamos mortais, porque perdemos o acesso à árvore da vida e especialmente à presença de Deus. E aí o que acontece? Quando Cristo morre sem merecer, porque o salário do pecado é a morte, não é? Mas Cristo não pecou, então ele não merecia morrer. Como ele morre sem merecer, aqui é que está o X da questão. Deus
tem um argumento legal para salvar o ser humano. Já que Cristo morreu sem merecer, Cristo pode transferir a sua inocência para todo aquele que o aceita como Salvador pessoal. Por isso que a morte de Cristo é muito importante. Ela foi substitutiva. Ele recebeu a punição pelos nossos pecados. E quando nós aceitamos a morte de Cristo por nós, a inocência dele é transferida para nós. E assim nós poderemos estar no paraíso, depois na terra restaurada, após, obviamente, a segunda vinda de Cristo. Além disso, Paulo diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Já que ele morreu na sexta-feira, então ele ressuscitou domingo de manhã. E apareceu. Aqui está um detalhe importante. Além dele citar que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, Paulo, nos versos seguintes, diz que existiram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E aqui está um argumento histórico a favor da ressurreição. Não existe só a ciência experimental. Existe também a história como ciência, existe todas as áreas da ciência, a filosofia, né? E aí o que acontece? Diz que ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E ele disse que a maioria deles viviam naquele período ali do ano 55 depois de Cristo, quando ele escreve essa carta. E nós não temos nenhum registro de algum cristão primitivo negando a ressurreição de Cristo nesse período. Por quê? Porque haviam testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Cristo foi visto também por Tiago e, por último, pelo apóstolo Paulo. Paulo teve uma visão do Cristo já glorificado na estrada de Damasco. Ou seja, nós temos evidências históricas, amigo ouvinte, de que Jesus ressuscitou, de que ele está vivo e que nós não temos um Salvador morto. Ok? Isto aqui distingue Jesus de qualquer outro líder, de qualquer outra grande religião. Maomé não reivindicou ser Deus e nem ter ressuscitado. Buda não reivindicou ser Deus e também nunca disse que foi ressuscitado. Krishna, dos hinduístas, não atribuiu divindade a si e não ressuscitou. Cristo, além de atribuir divindade a si, ele ressuscitou e existiram testemunhas oculares. Então nós temos aqui um argumento histórico muito precioso. E é inclusive testemunho fora da Bíblia. Por exemplo, Flávio Joséfo, ele escreve acerca de Jesus, e ele é um historiador judeu que viveu ali aproximadamente no ano 60, 70 depois de Cristo. Então, tem algumas declarações dele que mostram que as pessoas acreditavam. Agora, analise uma coisa comigo, querido ouvinte. Qual é a possibilidade de 12 apóstolos, na verdade 11, porque um morreu de velhice, que foi o apóstolo João, qual é a possibilidade de 11 pessoas, 11 apóstolos morrerem por causa de uma mentira? Racionalmente, para uma pessoa morrer por uma mentira, ele tem que ser louco. Porque o ser humano, naturalmente, ele quer o quê? Viver. Por isso que o nosso cérebro tem o mecanismo de luta e fuga, não é? Que é para a preservação da nossa vida e da nossa integridade. Tá? Só que 11 apóstolos morreram. Foram perseguidos. Foram torturados.
foram presos e morreram porque tinham a certeza do que eles haviam visto. Então esses homens morreram. Os mártires que vieram a existir depois, no período posterior, todos tinham a certeza da ressurreição de Cristo. E Paulo segue argumentando no verso 12 o seguinte: ora, é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Então, havia um problema doutrinário em Corinto, entre outros, e alguns negavam a ressurreição. Então, primeiro ele apresenta argumentos históricos, testemunhas oculares, entra no problema e agora ele vai desenvolver argumentos filosóficos e teológicos. Veja o verso 3 em diante. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo aqui é muito forte em sua afirmação quando ele diz que se é correta a crença de alguns coríntios de que Cristo não ressuscitou, então a nossa religião cristã não tem sentido, porque cremos num Salvador e num Deus morto. E segundo, a nossa esperança se limita só a esta vida, ou seja, não temos mais perspectiva de encontrar os queridos que descansaram por causa da morte. Porque se Cristo não ressuscitou, ninguém mais ressuscita. Porque a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos justos mortos, porque eles são pecadores. E a justiça de Cristo tem que ser transferida a eles. Então, os justos, a vida após a morte, ela depende da ressurreição de Cristo. E Paulo diz o seguinte: ora, se você limita a sua esperança em Cristo só essa vida, vamos aplicar esse texto para hoje. Se você acha que o homem só nasce, cresce e morre, e acabou tudo, você está entre os mais infelizes de todos os homens. Porque você não tem perspectiva de um futuro. Para você a vida é nascer, crescer e depois ficar a 7 palmos abaixo da terra. A doutrina da ressurreição nos mostra que Cristo é um Deus vivo e que nós podemos ter a certeza e alimentarmos sempre a esperança de que se ele ressuscitou, os nossos queridos que morreram um dia vão ressuscitar. E essa certeza, né, e essa garantia da ressurreição dos nossos queridos por meio da ressurreição de Cristo, ela é desenvolvida por Paulo nos versos 20 até os versos 33. Então ele desenvolve esse argumento de que a ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos demais, do verso 20 até o 33. E uma coisa interessante que no verso 26, ele diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não é chamada de amiga. Analise comigo, amigo ouvinte. Se ao morrer a alma fosse para o céu, será que a morte seria totalmente a nossa inimiga? Eu acho que não. Ela poderia ser a nossa inimiga no sentido de deixar saudades.
entre os nossos familiares. Mas, por outro lado, a morte seria amiga, porque ela me deu a possibilidade de ir para o paraíso, ou para um lugar intermediário, ou para um mundo espiritual, como ensinam os irmãos espíritas. Então, se a Bíblia diz que a morte é um inimigo, é porque ela não tem nada a nos oferecer. Então, preste atenção nisso. E com base nesse argumento, eu quero mostrar para você que os mortos que serão ressuscitados terão corpos formados. Isso aqui é muito importante. Porque na filosofia grega existe uma separação entre corpo e alma. Isso se chama dualismo, ou seja, alma e corpo são divididos em dois. Esta crença grega, ela entrou no cristianismo por influência de Santo Agostinho, um teólogo que influenciou muito tanto o catolicismo quanto o protestantismo. O problema é que Agostinho leu muito as obras de Platão, né? Que foi aprendiz de Sócrates, e Platão ensinava a imortalidade da alma, a transmigração da alma, que seria uma espécie de reencarnação. Então, esta influência de Agostinho fez com que essa filosofia grega entrasse no cristianismo. E por isso que, na época monástica, os monges, o que eles faziam? Privavam o corpo do prazer não só sexual, mas também de um bom alimento e de outras coisas, porque privando o corpo disso, a parte espiritual estaria se desenvolvendo. Só que eles não pararam para pensar que Deus não vai levar para o céu almas desincorporadas. A ressurreição de Cristo nos ensina que Deus vai levar para o céu corpos transformados e glorificados. Veja, por exemplo, verso 35 do capítulo 15. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Paulo já está respondendo outra objeção. Insensato, ele já está bravo aqui. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. Olha que interessante, olha a análise que ele vai fazer. Analogia. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Olha que interessante. Ele diz o seguinte, assim como aquilo que nasce, ele só nasce, né? A planta só nasce depois de semeada, o morto, aquele que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar porque ele foi, diríamos, semeado na terra. E ele não vai ser ressuscitado da mesma forma, assim como uma semente, quando cresce, não permanece semente, se torna uma árvore, uma flor, um vegetal, o que for. Da mesma forma, o morto ressuscitado, ele vai ter uma outra forma. Ele foi semeado na terra, mas vai ser ressuscitado de outra forma. E aí como? Verso 42. Depois você pode ler os versos antecedentes. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, como uma sementinha, não é, na terra, ressuscita na incorrupção, como se fosse uma grande árvore. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então você percebe? A ressurreição envolverá um corpo glorificado, chamado de corpo espiritual. Não é nada de imaterial. Por quê? Por exemplo, Mateus 26, 29, Jesus prometeu que iria beber do fruto da vide com seus discípulos no reino dos céus.
Um espírito não tem necessidade de beber ou de se alimentar. Mateus 8:11, Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, vão ter uma refeição juntos. Então, esse corpo é espiritual, ele é espiritual porque é de natureza espiritual, porque é superior a este corpo corruptível. Mas veja, semeia-se corpo corruptível e ressuscita um corpo incorruptível. Veja, ninguém vai para o céu com a alma desincorporada. Ninguém. Só para dar um exemplo, algumas das pessoas que são mencionadas por nome que estão no céu, estão com o corpo. Enoque, Gênesis 5:24, diz que ele foi vivo para o céu e com o seu corpo. Elias, de acordo com o 2 Reis, capítulo 2, foi vivo para o céu e com o seu corpo. E Moisés, de acordo com Mateus 17 e Judas 1:9, foi ressuscitado para depois ir para o céu. Então, veja, não existe, não há pessoa sem corpo no céu. E por quê? Porque Deus vai salvar o corpo, Deus vai salvar todo o ser, amigo ouvinte. E aí eu vou ler para você os versículos 51 até 55 para finalizarmos esta parte. No verso 50 ele fala, né, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, esse corpo do jeito que está, corruptível pelo pecado, não pode herdar o reino de Deus. E aí ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, além de dizer que a morte é um sono, ele está dizendo que nem todas as pessoas estarão mortas ou dormindo quando Cristo voltar. Muitas pessoas estarão vivas. E é possível, amigo ouvinte, que Cristo volte na nossa geração. Amém. Não é? Amém. Então ele diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Você percebe? Não é uma alma desincorporada no céu. É um corpo transformado. Verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta que anuncia a volta de Cristo com todos os seus anjos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem corrupção, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Quando ocorrer a volta de Jesus e ele ressuscitar os mortos, glorificá-los e transformar os vivos, se cumpre a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, o nosso último inimigo, no verso 26 do capítulo 15, foi definitivamente vencido. Amigo ouvinte, um teólogo luterano chamado Oscar Cullmann, ele deixou de crer na imortalidade da alma depois que ele se aprofundou na doutrina da ressurreição. Eu tenho aqui um livreto que, na verdade, é uma palestra dele que foi transformada em um livreto. O título é Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos? O Testemunho do Novo Testamento. Neste livreto, que eu estou mostrando para os ouvintes que estão podendo acompanhar pela internet, ou os outros vão só ouvir, Oscar Cullmann, teólogo luterano, mostra argumentos que fizeram com que ele deixasse de crer na imortalidade da alma. Por exemplo, na página 22, é dito o seguinte, a doutrina grega da imortalidade e a esperança cristã na ressurreição diferem tão radicalmente porque o pensamento grego tem uma interpretação totalmente diferente quanto à criação. Vamos ver o que é isso.
A interpretação judaica e cristã da criação exclui todo o dualismo grego de corpo e alma, pois, sem dúvida ou visível, o corpóreo é tão verdadeiramente criação de Deus como o invisível. Deus é o autor do corpo. O corpo não é a prisão da alma, mas, ao contrário, um templo, diz Paulo, templo do Espírito Santo. Então, os gregos acreditavam que o material é mau, mas quando Deus fez o ser humano e a matéria neste mundo, Gênesis 1:31 diz, e Deus olhou tudo e eis que era muito bom. E o corpo, ao invés de ser chamado de prisão da alma, como dizia Platão, Paulo em 1 Coríntios 6,19 nos lembra, Oscar Cullmann diz, o corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, amigo ouvinte, Deus quer levar você por completo para o céu. Ele não quer só uma parte sua. E o que você precisa, amigo ouvinte, fazer para desfrutar ou da transformação, ou seja, estar vivo quando Cristo voltar e ser transformado, ou desfrutar da ressurreição caso venha a descansar antes de Jesus voltar? Como que você pode desfrutar da vida eterna? Existe um caminho e não existe outro. Muitos dizem, na nossa cultura atual, né, por causa do pluralismo religioso, dizem assim, todos os caminhos conduzem a Deus. Mas, por exemplo, se eu disser assim, olha, eu estou no Brasil, muitos ouvintes estão nos Estados Unidos. Se eu disser assim, daqui do Brasil, todos os caminhos conduzem aos Estados Unidos. Vocês vão dizer, o Leandro não está bem da cabeça. Não são todos os caminhos que conduzem aos Estados Unidos. Há caminho que conduz aos Estados Unidos e há caminhos que conduzem a outros países. Verdade. Na religião é a mesma coisa. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. E Jesus foi radical em dizer o seguinte, João 14,6. Eu, Jesus, não é? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por quê? Porque foi ele quem morreu de forma inocente e é por causa da sua ressurreição que ele pode transferir essa inocência para o pecador. Não há nenhum outro que possa dar a Deus o direito legal de perdoar um pecador e vir a transformá-lo e glorificá-lo. Por isso que ele é o único caminho. E João 11:25, amigo ouvinte, diz o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nenhuma palavra de Cristo deixou de se cumprir. E ele veio pela primeira vez neste mundo, porque a existência do Cristo histórico é mais do que comprovada. E se ele veio a primeira vez, a primeira vinda de Cristo é a garantia da segunda vinda, porque é na segunda vinda que ele vai concluir o seu plano de salvação. E nessa segunda vinda, ele diz o seguinte, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim de tudo para aquele que crê em Deus e crê em Jesus. Amém. A morte não é o fim de tudo. Deus vai colocar o fôlego de vida, o espírito, de volta no corpo. O ser vai voltar à consciência e à vida e teremos corpos glorificados, imortais, corpos capazes de durar a eternidade e de viverem na presença de um Deus santo. Amigo ouvinte, digam sim para Jesus. Digam sim para a doutrina da ressurreição. Se você ainda não disse um sim para Cristo, ele lhe convida hoje a você aceitá-lo como Salvador e Senhor, porque ele pode lhe dar perspectiva de vida, tanto na vida presente, quanto na vida futura. E eu queria encerrar com um argumento bem racional. Eu tenho tempo, Lu, para encerrar com mais um argumento? Tem tempo. Certa vez, amigo ouvinte, algum ouvinte pode estar pensando o seguinte, não, a ressurreição é bom demais para ser verdade. Ou não pode existir ressurreição.
A ressurreição é um mito. Eu vou usar para você um argumento que Isaac Newton, um dos pais da ciência, usou quando foi questionado por seus colegas cientistas que eram descrentes, ateus ou agnósticos. Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade, pai da ciência, ele acreditava em Deus. E quando levantaram a hipótese para ele de que Deus não existia, de que não ia existir vida depois da morte por meio da ressurreição, não é? Ele argumentou o seguinte: olha, para nós sermos justos, eu tenho que ter 50% de chances de estar certo e vocês têm que ter 50% de chances de estarem certos. Então, vamos dizer o seguinte: eu tenho 50% de chances e vocês têm 50% de chances. Digamos, chega o fim do mundo, chega o fim de todas as coisas e Deus realmente não existe. Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou, não vai haver mais nada. O que eu perdi? Eu não perdi nada. Porque mesmo eu crendo, mesmo eu não recebendo a ressurreição, por eu crer em Deus, eu tenho uma vida de muito mais qualidade, eu tenho uma vida de mais paz e eu tenho esperança. Então eu não vou perder nada. Agora, se os meus 50% de chances estiverem certos, vocês perderam tudo. Porque a salvação é só para quem crê. Então, até por uma questão de lógica, amigo ouvinte, vale a pena crer em Deus. Se chegar o fim do mundo e não existir nada, você teve uma vida de qualidade e teve esperança. Agora, se chegar o mundo e ter essa ressurreição, você não vai perdê-la. Como eu creio que Deus existe, que Jesus existe e que o que ele diz, ele cumpre, nós podemos ter certeza de que a ressurreição existiu, a ressurreição de Cristo, e que vai existir a ressurreição dos mortos. Não foi por acaso que em João 6,40, Cristo prometeu o seguinte, com esse verso eu finalizo, dizendo o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu, Jesus, não é? O ressuscitarei no último dia. Amém. Quer ter a vida eterna, amigo ouvinte? Então, siga pelo único caminho que leva à vida eterna, Jesus Cristo. Digam sim para ele agora, onde você está. E se você já o aceitou como Salvador, reafirme o seu compromisso com ele. Agradeça a ele por tudo que ele fez por você. Agradeça a ele porque a vida dele é a esperança de vida eterna para você. A ressurreição dele lhe dá perspectivas boas no presente e no futuro. Então reafirme o seu compromisso com Deus, a sua fé nele. Siga a sua caminhada cristã adiante sem desistir, porque como diz Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, na vossa perseverança que ganhareis a vossa vida eterna. Agora, professor, tem um detalhe importante aí na ressurreição de Jesus. Ela também representa o golpe final da derrota de Satanás, não é isso? Exatamente. Por isso que Deus, Nietzsche, foi bom celebrar isso, além de Deus ter um argumento legal para perdoar o pecador, esse foi o golpe final sobre Satanás. Porque Cristo, na sua vida, provou que Satanás era mau, e ele, ao ressuscitar, ele vence aquele que tem poder sobre a morte, que é Satanás. Então, realmente marca a vitória de Cristo sobre Satanás. Em Colossenses 2, 14 e 15, o ouvinte pode ler isso, que quando Cristo paga pelos nossos pecados na cruz, não é, e depois ressuscita, ele expõe à vergonha os principados, as potestades. Ou seja, ele prova que Deus tinha razão no grande conflito entre o bem e o mal. Então vamos ter uma eternidade livres
da presença deste inimigo que tanto traz sofrimento para nós nos dias de hoje. Também observam isso, né, professor? Também para eles observarem como Na verdade, que o mal, todo o universo, né? todo o universo, né? Saberem que Satanás é o assassino, né? Ele que matou, ele que mata, né, na verdade, as pessoas. Né? Exato. João 8,44, né? Jesus diz que Satanás foi homicida desde o princípio, só que Deus tinha que permitir que os anjos vissem isso. Os anjos não conheciam o mal, não sabiam o que era pecado, e quando os anjos testemunham tudo o que testemunharam, Deus mostra para eles, né, que Deus está certo e que o mentiroso e o assassino na história é Satanás. E agora ele está concluindo uma parte do seu juízo, né, prestando contas maiores aos anjos, para depois voltar e prestar contas a nós, diríamos assim. Deus é muito bom, Deus faz tudo às claras, para que nenhuma criatura tenha dúvidas acerca do seu caráter, da sua justiça e do direito que ele tem de recompensar os que creem nele através da vida eterna. Amém. Amém, professor. Queridos, que lindo ouvir, né, o professor Leandro Quadros falando aí da ressurreição de Cristo, que nos traz a esperança de que um dia nós também seremos ressuscitados e que muito em breve, mas muito em breve, Jesus retornará. E assim nós viveremos com ele a eternidade. E aí passaremos aí a eternidade estudando sobre esse grande amor. Um amor que foi capaz de morrer por você sem merecer, e por mim, né? Sem merecer, como nós vimos o professor hoje falando, ele não tinha o pecado, mas ele pagou o preço dos nossos pecados. E quem de nós faria isso, né, Lu? Por inimigos, né? Nós? Pessoas gritando, crucifica, crucifica, outros rejeitando. Mas ele, em sua bondade, ele... Interessantíssimo isso. Olha, é fantástico. É por isso que nós passaremos a eternidade estudando esse grande amor. E nunca vamos aprender tudo. Né? Professor Leandro Quadros, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Tivemos aqui professor Leandro Quadros e eu quero falar para vocês que ele tem um e-book que fala sobre o Espiritismo segundo a Bíblia. Então vá lá, encontre. No nosso website, né? Ela pode ir lá, já puxa o link. Tá tudo certinho lá no website. www.novotempoeua.com. Isso, e vou passar para vocês também o endereço do site do professor. cursos.leandroquadros, plural, leandroquadros.com.br. Certinho, professor? Certinho, Lu. Muito obrigado mais uma vez a você e o MITS pela confiança, pelo carinho, pela amizade. E obrigado, querido ouvinte. Desejo que essa doutrina da ressurreição dê muita alegria a você, perspectiva presente e perspectiva futura. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite. Professor, vamos terminar com uma breve oração? O senhor pode fazer para nós? Claro. Então vamos. Vai ser um prazer. Nosso Criador, nós te agradecemos porque a vida não é apenas nascer, crescer e morrer. A vida é Jesus Cristo. E graças a Jesus Cristo nós podemos ter a certeza de que a morte não é o fim de tudo. De que há uma vida eterna nos aguardando após a volta de Jesus. Amém, Senhor. Todos nós, Senhor Deus, temos queridos que hoje descansam na morte. E nós pedimos, Senhor, que pelo seu amor, pela sua graça, que os pecados deles tenham sido perdoados em vida e que o Senhor nos dê esta alegria de um reencontro, para que possamos novamente abraçá-los, beijá-los, matarmos toda a saudade e vivermos pela eternidade sem o medo de nos separarmos novamente. Conforta, Senhor Deus, qualquer ouvinte que perdeu alguém pelo Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade. Dá a este ouvinte aquela paz de Cristo que excede a todo entendimento e dá a este ouvinte a certeza e a perspectiva da ressurreição. Amém. Lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos chegando ao final do nosso programa, mas amanhã voltaremos
para mais um programa com o nosso... Amanhã nós teremos um convidado especial, o pastor Sérgio Klein. E ele vai estar falando para nós sobre a redenção de Cristo Jesus. Por hoje nós vamos ficando por aqui, eu e o Mitz. Boa noite, Mitz. Boa noite, Lu. Mas eu não posso ir embora antes de fazer agradecimentos. Agradecimentos a você, querido ouvinte, que esteve aqui nos acompanhando até agora. Agradecemos também a nossa equipe Novo Tempo, Silas, Carol, Leandro, Ariane, Kathleen, Marcos de Mancília, Mitz. A Kathleen, né? Sim, Kathleen, acabei de falar. O Carlos Pimentel. Carlos Pimentel. Também quero agradecer aos nossos doadores. E, acima de tudo, queridos, um agradecimento especial ao nosso Deus. Eu sou a Lu, por hoje eu fico por aqui. Amanhã estaremos de Encerrando volta com chave de ouro, né? para mais um programa Novo Tempo. Você não pode perder.